Bom dia, turma. Vamos então fazer a nossa revisão de prática forense civil. Eu quero começar alinhando uma expectativa com vocês, tá? Não é, pessoal, a peça em si que costuma reprovar. É justamente a falta de compreensão da própria estrutura e da própria lógica do direito material que é aplicado ao processo, viu? Então, olha só, se vocês entenderem isso, vocês não vão precisar ou depender de modelo. Vocês constroem qualquer peça, se vocês tiverem essa consciência, tá? É por isso que tudo começa no Código de Processo Civil, especialmente no artigo 319, que estrutura a petição inicial, e no artigo 373, também do Código de Processo Civil, que trata do ônus da prova. Vocês lembram? Pois é, então é nesse ponto também que eu quero focar com vocês. Então, pessoal, se vocês não dominarem esses dois dispositivos, vocês até escrevem, mas não convencem, tá? Então, olha só, a petição inicial não é um formulário. Não é um formulário, não vamos esquecer disso. A petição inicial, pessoal, é uma narrativa jurídica orientada à própria decisão. E por que não dizer a própria sentença, não é? Então, vejam, quando o artigo 319 exige a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, ele está dizendo o seguinte, olha, o juiz só pode decidir bem se vocês entregarem um raciocínio lógico. E esse raciocínio, pessoal, precisa ser completo, tá bom? Então, o que é que exige de vocês aqui? São 3 movimentos muito claros. Isso tem que ficar muito claro. O que vocês têm que fazer? Olha, narrar. Vocês precisam qualificar juridicamente, tá? E pedir de forma coerente. Isso daí é uma premissa. Eu vou dar até um exemplo simples, mas que vai separar quem entende de quem apenas escreve. Olha, pessoal, imaginem uma ação de indenização por acidente de veículo. Então, se o aluno escreve, houve um acidente e o autor sofreu danos, por exemplo, isso é absolutamente insuficiente. Então, vocês podem me perguntar, professora, então, como é que o aluno tem que dizer? Vejam a diferença como é gritante. O réu, ao avançar o sinal vermelho, praticou conduta culposa, colidindo com o veículo do autor, causando danos materiais e morais, estabelecendo-se o nexo causal entre a conduta e o prejuízo. Aqui, pessoal, há construção jurídica. E essa construção se ancora lá nos artigos 186 e 927 do Código Civil. E vocês precisam estar, se vocês vão falar sobretudo de indenização, vocês precisam ter conhecimento dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam do ato ilícito e do próprio dever de indenizar, né? Então, percebam, o direito não está no artigo isolado, ele está na aplicação dele ao fato, tudo bem? Então, a gente precisa avançar. Agora, volta para cá, nos requisitos da petição inicial. Vamos ler comigo aqui? Olha, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigido, né? Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição,
o CPF, CNPJ, sendo o caso, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Toda essa qualificação, professora, é. Então, vocês precisam fazer isso, tudo bem? Vamos lá para o inciso 3º. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Pessoal, isso tem que ser observado. Então, quando você fala, você vai lá no final fazer os pedidos, esses pedidos precisam ter sido enfrentados, né? Os fundamentos jurídicos precisam ter sido apresentados, e essa é a própria causa de pedir, tá certo? Inciso 4, o pedido com suas especificações. Aí aqui você precisa enfrentar isso também. Inciso 5, o valor da causa. É obrigatório, pessoal, toda causa tem que ter um valor. Inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Claro, você precisa dizer o que é que você quer provar. Você precisa mostrar para o juiz porque ele é o destinatário dessa prova. É a ele que você tem que provar, né? É ele quem vai decidir, tudo bem? Então, a gente precisa trazer essa argumentação também. Inciso 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. E por que isso aqui importa, professora? É só o autor? O réu é obrigado a participar se o autor disser que quer uma audiência de conciliação ou de mediação? Em via de regra, sim. E tem que se fazer presente, tá? Agora, se ele não quiser, o autor não quiser, ele tem que declinar. Mas ele precisa dizer isso expressamente, tá? Parágrafo 1º, pessoal. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, os nomes, prenomes, poderá o autor requerer ao juízo diligências para a sua obtenção. Então, isso aqui também é o princípio da colaboração, em atendimento ao princípio da colaboração. Mas entendam, o mínimo a gente precisa saber. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de... deixa eu ver aqui. Se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça, tá? Artigo 320, pessoal. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial, olha como é importante o 321, não preenche os requisitos do 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, vejam, precisa ou não precisa estar completa, pessoal? É muito importante que vocês dominem esse artigo 319, tá? Porque a falta, né, no campo prático, o juiz vai mandar emendar. No 321, ele está falando sobre a emenda, tá? Agora, se o autor não cumpre a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Para fins de efeito de ordem, do exame da ordem, né?
que é o que a gente, e o meu trabalho aqui é prepará-los para o exame da ordem, não obstante vocês tenham prova na semana que vem, mas é preciso que vocês, então, dominem esse artigo para que vocês possam, no eventual exame de ordem que vocês forem se submeter, vocês obterem o sucesso, então, para que vocês tirem uma excelente nota e assim garantam a aprovação na segunda fase. Tudo bem, pessoal? Vamos prosseguir? Vamos aqui, pessoal, avançando para falarmos da ação de despejo. Então, lá em cima a gente falou da reparação por danos morais, né? Então, vamos falar um pouquinho da ação de despejo. E aí, vocês precisam ter o conhecimento da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 1991. Vejam, estou com essa lei aberta aqui, mostrando para vocês. Então, é interessante que vocês aqui deem uma lidinha, tá certo? Mas qual é o artigo que aí chama mais, eu preciso chamar mais a atenção de vocês? É justamente o artigo 9º, que vai tratar das hipóteses de desfazimento da locação. E é o artigo 59 que vai fazer com que vocês possam buscar uma liminar de despejo. Vamos lá ler o artigo 9º. Olha, a locação também poderá ser desfeita. Inciso 1º, por mútuo acordo, e aí o contrato que foi celebrado entre as partes precisa prever esta cláusula. Inciso 2º, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, isso aí não é novidade para ninguém, tá? Inciso 3º, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e dos demais encargos. Vejam, esse artigo ele traz exatamente os incisos que estão previstas a justa causa, tá certo? Inciso 4º, pessoal, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, né? Inciso 3º, em decorrência da falta de pagamento do aluguel. Inciso 4º, para a realização de reparações urgentes, desde que a pessoa, pelo poder público, desde que a pessoa se recuse a consenti-las, tá? Então, vejam, isso muda completamente a peça. Sim, deixa eu mostrar para vocês, então, o artigo 59. Vamos aqui descer rapidamente para que vocês, vou ler com vocês, viu? Vamos lá, no feriado, os meus queridos alunos, estou gostando de ver todo mundo estudando. Só um minutinho, pessoal. Olha, artigo 59, das ações de despejo. E aqui que vocês também vão focar o estudo de vocês. Vejam, queridos, com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejos terão o rito ordinário, tá? Então, olha, o que é importante aqui, a gente viu em sala. Parágrafo 1º, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária, tá? Pessoal, o descumprimento do mútuo acordo, lá do artigo 9º que a gente viu, celebrado por escrito e assinado pelas partes, duas testemunhas, tendo sido dado lá o prazo mínimo de 6 meses para a desocupação, contado da assinatura do instrumento. Vejam, leiam esses dispositivos, porque esses dispositivos constantes do artigo 59 são os que vão trazer para vocês condições para que vocês elaborem as ações, ou melhor, a ação de despejo, tá? E olha, posso falar uma coisa para vocês? Não basta dizer quero despejo. Pessoal, vocês vão precisar demonstrar a causa legal. E tá lá no artigo 9º. Então, como por exemplo, olha, falta de pagamento, término do contrato,
infração contratual, tá bom? Tem mais uma coisinha, olha, muitas vezes essa ação vem cumulada com a própria cobrança. E aí o que é que eu posso pedir para vocês? Técnica, tá? Eu sei que vocês estão aprendendo, mas eu preciso também orientá-los. Então vamos aqui ter a técnica, porque nós aqui vamos precisar, vamos enfrentando tudo isso, nós vamos ter 2 pedidos, vejam, com fundamentos distintos, ainda que relacionados. Então, um é para que o devedor saia, né, do imóvel, e o outro é que ele pague. Tudo bem? Ok, pessoal? Podemos prosseguir? Muito bem. Então, vamos em frente. Vamos avançar, meus amores. Vamos então aqui para a ação de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse, vocês vão encontrar, deem um Ctrl F, voltem lá para a Lei 13.105, que é o nosso CPC, vão lá para o artigo 560 e 560 e 61 e seguintes, né? Então, é bem pequenininho. Nós vamos ter lá, vamos falar da manutenção e da reintegração de posse, tá? Então, vejam, na reintegração de posse, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós estamos aqui, pessoal, dentro do campo dos direitos possessórios. E esses direitos são regulados justamente nesses artigos, do 560 ao 566. Estão vendo? Muito bem. Então, o artigo 560 vai dizer claramente, olha, o possuidor tem direito de ser mantido na posse e em caso de turbação, tá? E em caso de esbulho, ele deve ser reintegrado. Vamos ler de novo. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, tá? E o 561, pessoal, estabelece os requisitos que precisam ser demonstrados na petição inicial. E aqui não tem margem para erro, por favor. O que vocês precisam mostrar aqui? Primeiro, a posse. Você tem que demonstrar a posse, a sua posse legítima, tá? Segundo, o esbulho praticado pelo réu. Professora, posse se confunde com propriedade? Não, a gente sabe que a propriedade é o título que garante, não é? Mas vejam, ainda que eu não tenha a propriedade e eu tenho essa posse, eu perdi essa posse, e a perda da posse total a gente chama de esbulho, né? Assim, ainda que eu perca essa posse, eu posso entrar com a ação de reintegração de posse para que eu possa restaurar o status quo inicial. Ora, o ordenamento jurídico brasileiro também vai prestigiar a nossa, essa discricionariedade, esse nosso direito da posse, quando a gente tem em mente, né, e se utiliza dela com os fins de propriedade, tá certo? Vamos para frente, pessoal. Então, vamos lá, retoma aqui o pensamento comigo. Eu tenho que demonstrar primeiro a posse, né? Eu tenho que demonstrar depois o esbulho praticado pelo réu. Terceiro, a data do esbulho. Quarto, a perda da posse. Se faltar um desses elementos, a peça fica tecnicamente comprometida, tá bom? Olha, e eu vou além. Não precisa listar, não basta apenas listar esses requisitos. É preciso demonstrar. Por isso o artigo 373, inciso 1º, lá do CPC, quando fala do ônus da prova, é de suma importância. Tá bom, pessoal?
Vamos só um exemplo aqui, bem rapidinho. Alguém que ocupava um imóvel há anos de forma mansa e pacífica. De repente, um terceiro invade, troca a fechadura e impede o acesso. Isso é o quê? Esbulho, que é a perda total da posse. Agora, se vocês não indicam quando isso ocorreu, vocês podem perder a possibilidade de liminar, previstas lá no 562, tá bom? Porque a liminar depende da chamada posse nova, ou seja, o esbulho tem que ser recente. Percebam o nível de detalhe que a prova exige. Um outro ponto que é muito importante, muitos alunos confundem ação possessória com ação petitória. A reintegração pessoal exige e protege a posse, e a reivindicatória protege a propriedade, ok? Na ação reivindicatória, vocês precisam provar o domínio, e é aqui que entra o Código Civil, especialmente o artigo 1228. Deixa eu puxar aqui para vocês, espera aí. Olha, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente detenha. E aí, meus amores, aqui bem rapidamente, vamos lá. Então, olha só, vocês na ação reivindicatória, que não tem nada a ver com a ação de reintegração, mas só para que vocês tenham uma noção, né? Aqui, a reivindicatória, você reivindica a propriedade, tá? A reintegração, não. Você vai reivindicar a posse. Então, tá aí uma lidinha no artigo 1228, que vai tratar da propriedade, mas é só para título de curiosidade de vocês, tá bom? Porque aqui a gente está trabalhando no campo possessório. E aí é só por medida de cautela mesmo, para que vocês conheçam. Não vou cobrar ação reivindicatória na prova, não se preocupem, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, muito bem, vamos lá. Só para finalizar esse ponto. Não adianta alegar que sempre morou no imóvel. Isso é posse e não propriedade, ok? Bora passar para o próximo item, na ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda. Muito bem, deixa eu abrir então aqui os artigos 400 e 421 do Código Civil, tá? E 422, vamos focar neles aqui, pessoal. Esses artigos vão tratar da função social do contrato, da boa-fé objetiva e também das regras sobre o próprio inadimplemento. Então, anotem esses artiguinhos aqui, tá certo? Então, o que é que vocês precisam demonstrar aqui, professora? Quem descumpriu? Como essa pessoa descumpriu o contrato? E quais são as consequências disso? Do inadimplemento contratual? O que vai, então, restar como consequência? Vai ser a resolução do contrato? É a devolução dos valores? É a eventual retenção? Né? Então, vocês deem uma lidinha aqui dos contratos 421 e seguintes, tá? Só para vocês, então, se lembrarem, terem lá as noções gerais da teoria dos contratos, tá certo? Pessoal, na ação de danos por acidente de veículo, além do 186 e 927, vocês precisam pensar em prova. Aí a gente volta lá para o CPC, né? Então, por exemplo, do 186, vamos aqui, 186, deixa eu botar aqui, peraí, 186. Olha, peraí, é do Código Civil, confundi. 186. Vejam, aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, né, comete ato ilícito, tá certo? Vamos para o 927, rapidamente.
Aquele que por ato ilícito aí trata mais da questão da responsabilidade civil, do título 9. Causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, ok? Então, vocês precisam aqui também, pessoal, pensar na prova. Aí lá vamos nós para o 373 do CPC. Bato sempre nessa tecla. O ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então, aqui vai incumbir a vocês, se forem vocês que forem fazer a petição inicial e alegar fato constitutivo de direito, tá? Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do réu. Então, o réu, por exemplo, pode alegar a culpa excessiva da vítima. Esse é um fato impeditivo, não é? Então, quem cabe à prova? O réu. E o autor, se ele alega fato constitutivo, por exemplo, então, no caso, ele fala, sofri um acidente. Então, eu tenho que provar o dano e o nexo de causalidade. Tudo bem? Então, isso organiza a peça. E aí, pessoal, vamos aqui finalizando para ação consumerista. A gente trabalhou isso em sala de aula também, não foi? Então, olha, aqui a gente vai entrar no Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu abrir aqui o CDC. Eu sempre gosto, pessoal, de estudar pelo site do Planalto. Por quê? Porque aqui ele aparece todo atualizado, ó, tá vendo? Aparecem todas as atualizações. Então, eu recomendo que vocês tragam o Vadmecum mais atualizado, tá? Mas é importante que vocês tenham, então, essa consciência, tá? Porque às vezes vem desatualizado e a gente acaba se valendo de leis antigas, pretéritas, que já foram modificadas. Rapidamente aqui, na ação consumerista, vamos para o artigo 14, a gente viu em sala de aula, bem rapidinho. O fornecedor de seus serviços responde independentemente da existência de culpa, não é? Aqui, pessoal, nós temos a responsabilidade objetiva do fornecedor. O artigo 6º, volta lá para cima, nós vamos no inciso 8º, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Dá uma lidinha também no inciso 8º. A inversão do ônus da prova. Por quê, professora? Porque aqui, pessoal, nós temos a questão da hipossuficiência da parte, né? Diante de um conglomerado. Então, isso daí, a gente precisa estar atentos, tá certo? Vamos a um exemplo prático. Um consumidor aqui sofre um dano por defeito em um produto. Aí, pessoal, ele não vai precisar provar a culpa do fornecedor. Basta provar o defeito e o dano. Eu lembro que em sala de aula a gente deu o exemplo de um celular, né? Então, o que vocês têm que fazer aqui? O que é interessante na pecinha de vocês? Pedir a inversão do ônus da prova. Quando houver ali a verossimilhança ou a própria hipossuficiência. Agora sim, só para finalizar, volta à lógica geral. Toda peça, pessoal, precisa ter coerência interna, tá? Os fatos, meus amores, precisam levar à fundamentação. A fundamentação precisa sustentar o pedido e o pedido precisa ser claro, certo, determinado. Se vocês pedem algo que não decorre da narrativa, o juiz não vai conceder. Se vocês fundamentam sem conexão os fatos, a peça perde força. E se vocês não sabem quem deve provar o quê, vocês não conseguem sustentar essa tese, tá bom? O ponto mais importante dessa revisão, para finalizar, é esse, olha. Não estudem peças como modelos prontos. Estudem como estruturas argumentativas. Porque a prova não quer saber se vocês decoraram. A prova quer saber se vocês conseguem pensar juridicamente e sustentar esse raciocínio jurídico dentro da petição, tá?
E isso precisa que vocês leiam o CPC, a compreensão do direito material, que eu trouxe aqui para vocês do Código Civil, e o treino de construção. É isso que forma um profissional. E é isso que diferencia quem apenas escreve de quem efetivamente advoga. Então, queridos, olha, deem uma lidinha, leiam os artigos que a gente sugeriu aqui. Eu tenho certeza, vocês são extremamente competentes. Na segunda-feira, a gente, então, eu vou só confirmar se a provinha de vocês já é nessa segunda, não, né? É na segunda que vem, não é assim? Ou não, já é agora. Realmente eu não consigo me lembrar. Mas olha, estudem, vocês estão muito bem, vocês têm a maturidade jurídica e vocês conseguem, viu? Não tenham medo, tá tudo bem. Nos encontramos então no dia da sua provinha e a gente então vai se falando por aqui. Qualquer dúvida, vocês então passem para o líder, para a Kimberly, e ela passa para mim, tá certo? Um beijo, bom final de feriado, uma Páscoa abençoada com Jesus e sua família. Obrigada, pessoal!